Que fase, hein, torcida atleticana? Muito boa tarde a todos, estamos na área com os donos da bola Paraná, iniciando mais uma semana abençoada por Deus e trazendo tudo do futebol paranaense para vocês que nos acompanham. Que fase, que tristeza. A torcida do Atlético está revoltadíssima. Mais uma vergonheira, mais um vexame. A Ferrari atleticana, o super elenco do Atlético, o melhor elenco da Série B. Olha, sinceramente, estão brincando de fazer futebol no Atlético. E eu quero começar com imagens desses dois na tela. O presidente Mário Celso Petralha e o diretor financeiro, que muitos afirmam que também cuida do departamento de futebol, Márcio Lara. Se o torcedor do Atlético for mais atento e observar melhor estas imagens, está claro, está nítido que o presidente Mário Celso Petralha é a cara do fracasso. É a cara de um presidente ultrapassado. É a cara de um presidente que não sabe mais o que fazer. É a cara de um presidente que está vendo o seu clube afundar e não sabe para onde correr. Um presidente que nos últimos anos vem colecionando erros, vem colecionando vexames, vem colecionando humilhações, que conseguiu rebaixar um clube como o Atlético para a segunda divisão do futebol brasileiro no ano do seu centenário, que resolveu terceirizar a culpa pelo rebaixamento, como eu disse aqui desde o início, usando jogadores como bois de piranhas. Claro, mas é claro que ele não fez nada disso sozinho, assim como não reconstruiu o Atlético sozinho. Teve a ajuda de muitos, de vários atleticanos históricos. Mas os membros do conselho administrativo omissos, os membros do Conselho Deliberativo omissos, sócios omissos, muita gente omissa, de braços cruzados, assistindo todo mundo assistindo tudo quietinho, por vezes inclusive aplaudindo, batendo palmas. Aí chega o estadual, o Atlético é eliminado pelo Maringá. Uma humilhação dentro da arena. Vem a Série B e o Atlético vira comédia nacional. O Atlético é uma comédia hoje. É comédia, é uma vergonha. Prestem atenção nessas imagens que a ESPN flagrou. Ele, o presidente, o Mário Celso Petralha, o diretor Márcio Lara, no camarote do Oba. Olhem bem, prestem bem atenção no Petralha. É a cara do fracasso. É a cara de um presidente fracassado, de um presidente ultrapassado, de um presidente que não sabe o que fazer, de um presidente que não sabe para onde correr. E quem é que está sofrendo com tudo isso? É óbvio que é a torcida do Atlético. Ou vocês acham que eles estão sofrendo? Já já nós vamos falar mais. Que fase, cara, sinceramente, olha, o torcedor do Atlético não merece. Mas a gente ainda tem o programa inteiro para falar a respeito. Ainda falando sobre Atlético, o João Correia teve 10 dias. 10 dias para preparar o Atlético e mostrar para a torcida, para a imprensa e principalmente para a diretoria que está pronto para ser treinador de um time principal. E ele provou no sábado lá em Goiânia que não está pronto, ainda está verde. Volta para o Sub-20, João Correia. E nós vamos começar ouvindo ele tentando explicar o inexplicável. E já já vocês vão entender o porquê. Abraão improvisado na direita. A entrada do Abraão foi devido à lesão do Dudu. Há 2 dias atrás, a estratégia seria outra. Nós colocámos o Abraão
e eu não sou o tipo de treinador que vê as coisas a acontecerem e não altera. Então senti que com a entrada do Zapelli e ter o Juliano por dentro nós íamos conseguir dar uma resposta no jogo e poderíamos virar o jogo. Estou envergonhado com o nosso jogo, foi ruim, não escondo isso. Acho que está à vista de todos o jogo fraco que fizemos, mas se há coisa que eu aprendi na vida é que nos maus momentos, cabeça para cima e trabalhar para a próxima. Tem que voltar para o Sub-20, né? Onde vinha fazendo um bom trabalho, não está pronto, não está preparado e eu vou explicar o porquê. Como eu disse, 10 dias para trabalhar com a equipe. Já tem problemas nas laterais. Só um acéfalo para imaginar que o Dudu vai resolver os problemas na lateral direita do Atlético. Eu já disse aqui, Dudu e Palácios se juntarem, você não encontra você não consegue um lateral. Tá certo? Aí ele relacionou o Cauã Moraes, o lateral direito do Sub-20. Uma vez que relacionou, é porque sabe que pode utilizar, ou que poderá utilizar o garoto. O que um técnico faz durante os 10 dias? Põe o menino para treinar. Põe ele para treinar entre os titulares. Passa confiança para ele. Motiva. Incentiva. E deixa claro que ele terá oportunidade. Porque se ele teve condições de entrar numa fogueira danada, no meio do jogo, com o Atlético perdendo e tomando um vareio, ele tinha condições de começar jogando. Certo? Aí improvisa o Abraão. Começa um passeio do Vila Nova para cima da defesa do Atlético. E aí ele tira o Abraão para colocar o Zapelli. Quando quem deveria ter saído era o Tobias Figueiredo. Meu Deus do céu! Tobias Figueiredo, titular do Atlético, solução para a defesa do Atlético. E ele manteve o Tobias Figueiredo para colocar o Zapelli no lugar do Abraão, que mesmo com algumas limitações é o melhor zagueiro desse Atlético. Aliás, também já falei aqui inúmeras vezes, se juntar todos esses zagueiros, não dá meio Thiago Heleno. Até o Madison poderia ser aproveitado nesse time. Que bagunça, cara. Já a gente fala mais. Bom, vamos falar um pouquinho de Série D. O FC Cascavel engatou a segunda vitória seguida na competição e nós vamos ouvir o técnico Tcheco. Fala aí, Tcheco. Hoje dá os parabéns aos atletas, né? Que enfrentamos um time que, dentro da sua individualidade, o seu perfil de jogo que é muito físico, a gente conseguiu igualar em vários momentos esse aspecto e aí fomos recompensados aí pela persistência e resiliência do nosso time no plano tático e físico, como eu falei, né? É a primeira vez que o clube esse ano tem 2 vitórias seguidas, isso é um ponto positivo também. Nos dá mais confiança para prosseguir no nosso grupo, que é um grupo muito difícil. Agora, tentar buscar os pontos em casa para a gente realmente entrar de vez nessa briga em rumo à classificação que é importante para o clube. Surpreendente a reação do FC Cascavel, que vinha colecionando derrotas e fracassos na Série D, venceu a Inter de Limeira e venceu também o Monte Azul. 2 vitórias seguidas e parece estar ganhando corpo para buscar a classificação para a próxima etapa da competição. Só que os nossos outros representantes também estiveram em ação neste final de semana. O Cianorte empatou no Albino Turbay 0-0, né? Já o Azures perdeu mais uma. Perdeu para o Marcílio Dias em Santa Catarina por 1-0. É a segunda derrota seguida do Azures, que começou bem a Série D, mas infelizmente acabou derrotado mais uma vez a equipe de Pato Branco, tá certo? Bom, agora vamos falar de Série C, porque o Londrina vai jogar hoje lá em Aracaju contra o Confiança e vamos ouvir o experiente zagueiro Wallace aqui na tela. Graças a Deus já estou em plenas condições, né? Nesse último jogo eu estava com um certo receio, porque o desconforto estava me limitando a fazer algumas movimentações que seriam necessárias dentro do jogo. E por precaução, o professor Claudinei e eu acabamos decidindo juntos que seria o mais viável
segurar, né? Até porque a gente tem jogadores de qualidade, o Iago Lincoln tem entrado, tem dado conta do recado. E agora eu tô muito pronto para o jogo de segunda-feira e muito consciente do que temos que fazer lá. Esse é um jogo muito duro, né? Todas as informações que nós temos da equipe do Confiança que está havendo uma mobilização muito grande, porque eles estão a 3 jogos já que vem de derrota. Não queremos servir como exemplo para ele poder retornar ao caminho da vitória, né? Aí, portanto, o experiente Wallace zagueirão que estará em ação hoje. O Londrina terá um jogo importante, como o Claudinei falou na semana passada. O Londrina precisa recuperar fora de casa os pontos que foram desperdiçados em Londrina no Vitorino Gonçalves Dias. E hoje vai enfrentar um Confiança que vem de 3 derrotas seguidas, uma boa oportunidade para se buscar uma vitória fora de casa. Ainda falando sobre Série C, o Maringá jogou ontem e infelizmente ficou só no empate no jogo contra o Botafogo da Paraíba. E o técnico Jorge Castilho admitiu o jogo abaixo do Dogão. É uma coisa que é meio interpretativa, né? Acho que é de cada um. Eu acho sim que os 2 jogos nós não tivemos um estado anímico muito bom, né? Principalmente no primeiro tempo, e depois a gente acorda e aí consegue fazer. Não consigo explicar, a gente conversava sobre isso, nós entramos devagar, não imprimimos o nosso ritmo, tivemos muito erro técnico. Eu acho que é uma das coisas que a gente não comete com frequência, muito erro técnico. Hoje foi dessa forma, e é trabalhar e corrigir esses erros, não tem o que fazer. Tá aí, portanto, o Jorge Castilho. Eu acompanhei esse jogo ontem, o primeiro tempo horroroso do Maringá, pelo amor de Deus, hein, cara? E aí, no segundo tempo, uma pequena melhora o suficiente para conseguir o gol de empate. Mas ainda, sinceramente, olha, eu não sei o que está acontecendo com o Maringá, foi como o Jorge Castilho colocou ali, né? Jogadores parecem desligados, desconcentrados. Já é o 3º jogo em que o Maringá deixa a desejar, menos mal que conseguiu empatar o jogo e evitar uma derrota dentro de casa, diante da sua torcida no estádio Willie Davis. Segundo tempo, como eu disse, foi um pouquinho melhor. Nada mais além disso, nada de extraordinário, né? Mas o suficiente para empatar o jogo, salvar pelo menos um ponto dentro de casa. E o meu fantasma continua assombrando, venceu mais uma, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, e a gente começa ouvindo o técnico Bruno Pivetti. A equipe nunca teve dificuldade de criar oportunidades de gol. Acho que em todas as partidas que nós participamos, nós criamos mais oportunidades que o adversário. Agora, os jogadores são seres humanos, por vezes eles vão ter eficácia, vão tomar a melhor decisão, vão ter a melhor técnica para executar a finalização, por vezes eles vão errar. O nosso papel é proporcionar soluções, né? Cada vez mais opções ao portador da bola, principalmente nesse último terço, oferecer referenciais e confiar no talento, na qualidade deles. Nós investimos muito em trabalho de finalização, não foi só agora, nós investimos desde o dia 1º de dezembro, quando eu comecei o meu trabalho no Operário. A gente sabia que os gols iam sair de forma natural, dada a qualidade, o talento dos jogadores, o mérito é todo deles, né? É por isso que a gente tem que fazer análise de cabeça fria, ter um discernimento para poder chegar o mais próximo da realidade possível. Assombra eles, fantasma! Mesmo jogando no Couto Pereira, afinal de contas, como todos sabem, o Operário está trocando o gramado do estádio Germano Krieger. O Operário fez um bom primeiro tempo, desperdiçou oportunidades, a gente está acompanhando algumas delas aí, mas no segundo tempo foi no branco dos olhos do Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto que semanas atrás veio aqui e humilhou o Atlético na Arena, 4-1, né?
E aí já havia tomado 3-0 do Atlético e tomou um sonoro 3-0 do Operário, que poderia ter feito 4, 5, 6. Foi um baile, foi um passeio do fantasma, muito bem organizado dentro de campo, muito bem distribuído dentro de campo, muito bem comandado pelo técnico Bruno Pivetti, um time que jogou com imposição, com personalidade e foi para dentro do Botafogo de Ribeirão Preto. Aquilo que eu falo, a melhor forma de você mostrar respeito pelo seu adversário é se impondo, é não dando chances. E foi o que o Operário fez, vencendo o jogo por 3-0. Hoje nós teremos o Coritiba em ação. Imagens do Coritiba. O Coritiba vai jogar no Couto Pereira contra o América Mineiro, que não ganha de ninguém fora de casa. Não vai ser aqui que vai ganhar, pelo amor de Deus, né? Não dá. Coritiba precisa da vitória para fazer as pazes com a sua torcida e, mais do que isso, uma apresentação minimamente convincente, porque deixou a desejar e muito nas últimas apresentações, principalmente nos jogos fora de casa. Então tá na hora de vencer e mostrar para a torcida que pode começar a dar uma resposta mesmo com as limitações que esse elenco tem, porque o Coritiba também precisa se reforçar para o restante da temporada, tá certo? Estamos de volta e mais uma vez falando de Atlético e outra vez ouvindo o interino João Corrêa. Foi uma semana de trabalho muito boa, a energia muito positiva, o time bem organizado nos treinos, todo mundo a competir pela posição, todo mundo bem preparado para este jogo, mas chegamos aqui ao jogo e parece que estamos mesmo num momento sem confiança, então acho que temos que resgatar essa confiança. Ridículo tomarmos 3 golos de bola parada nos primeiros 30 minutos, chega a ser ridículo, isso mostra o estado mental que esta equipa vinha, mas olhar para a frente, ser duro, né? Porque os jogadores têm que perceber que o culpado é o treinador, mas são responsáveis, né? Porque não tem como tomar 3 golos de bola parada, vamos ser sinceros, é porque chega ao jogo e a confiança vai lá para baixo. Então vamos resgatar a confiança, vamos resgatar a identidade do clube. Não resgatar é nada com esse bando de tiriças, essa aqui é a verdade, tá? Péssimo planejamento, péssima montagem do elenco, tem alguns jogadores interessantes, claro que com um treinador mais experiente, mais capacitado, esse elenco pode dar uma resposta melhor, mas se o Atlético não contratar, o Atlético vai afundar na Série B e vai flertar com a Série C. Tem jogadores, o que tem de pé de rato nesse time, olha, sinceramente, e aí o João Corrêa vem dizer que a semana de trabalho foi boa. Imaginem vocês se ela tivesse sido ruim, tá? Imaginem vocês se ela tivesse sido ruim. Filipinho, que tá aparecendo aí, Filipinho de capitão, o Filipinho terminou o jogo como capitão. Isso é uma aberração, não tem a menor condição. Sinceramente, cara, aí falar de bola parada, quando faz os gols de bola parada, é fruto de muito trabalho, de muita insistência, de muita dedicação. Aí toma os gols de bola parada, falhamos. Desconcentração, desatenção, inaceitável, inadmissível, ridículo. Ridículo foi o que vocês fizeram dentro de campo mais uma vez e envergonharam a torcida do Atlético de novo. Olha, o Atlético está virando piada, está virando comédia na Série B do Campeonato Brasileiro. Com a resposta para tudo isso, o presidente e seus pares de diretoria. Agora eu vou passar a bola para ela, Alessandra Consoli, que vem aí com o Band Cidade, primeira edição. Ótima tarde a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, galera.